Júlio Balestrin rebate as acusações do Lucas Coelho e expõe áudios e prints de conversas. Caso você queira assistir essa live completa, o link está na descrição. O pessoal, no caso da Max, teria negado para ele até passagem de volta, que tratou ele como um saco de lixo. Eu tô repetindo as palavras, tô parafraseando o que ele falou, né, gente? Não tô inventando nada aqui, não. Vocês voltem no vídeo anterior e fale. E aí, o que aconteceu? Eu deixei claro no vídeo, falei assim, galera, ó, eu estou aqui ouvindo a versão do Lucas Coelho, mas o pessoal se sentir no direito de contar a sua versão, meu canal tá totalmente aberto para ouvir o outro lado, porque eu não acho justo só um lado falar. E o Júlio Balestrin demonstrou interesse em contar a versão dele e já encaminhou alguns documentos para mim aqui. Aí agora sim, eu acho que deu para dar uma contextualizada aí. Fala aí, Júlio. Bom, Gorgonide, tudo certo? Cara, eu vi hoje, né, o vídeo, na verdade, fiquei chateado, porque o Lucas, para mim, primeiro, é um dos melhores atletas que nós temos. Tem um cartão incrível, não tem como negar isso. E acabou falando umas coisas ali que eu não entendi o porquê, até porque, pra mim, né, eu achava que eu tinha uma boa relação com o Lucas. Essa que é a grande verdade. Então, me pegou desprevenido, não esperava nada daquilo. As conversas que eu tive posteriores com ele à Casa dos Campeões, ele nunca tocou no assunto. E eu, cara, fiquei assim, meio sem chão. Falei, cara, o Lucas é uma questão assim, cara, era bom ele poder ligar pra mim e conversar, né? De homem pra homem, seria bacana se pudesse acontecer isso. Mas essa explicação é mais para o pessoal da internet não ficar criando narrativa sobre o que é que aconteceu. Então eu vim aqui, eu não vim de forma alguma, que a minha intenção não é detonar o Lucas, falar um monte dele, não. É esclarecer os fatos que ocorreram quando ele foi para a Casa dos Campeões. Então o que eu fiz? Eu nem estava lembrando mais disso, eu comecei a buscar. E achei em conversas, né, do grupo que a gente tinha, da Casa dos Campeões, ainda tinha alguns arquivos lá, a gente não tem mais o grupo, infelizmente. Mas ali eu tinha uma passagem, né, que a qual ele se referia, que ele foi sim, ele teve a passagem dele para ele voltar para casa dele normalmente. E a forma como ele chegou também, né? O Lucas, ele não... Ô, Júlio, só para o pessoal entender, eu tô com a passagem aberta aqui, eu vou só esclarecer. O pessoal tá vendo na tela aí agora, então vamos lá. Sim. Esse localizador acho que não tem problema aparecer e tal, porque é documento antigo, né? Então com certeza ele já está invalidado. Essa aí é a passagem do Lucas Coelho, né? Mas aqui tá, vamos lá, vou entender que a passagem está aqui, ó, de Confins, Belo Horizonte para Guarulhos, depois de Guarulhos para Fortaleza. Por que está de Belo Horizonte? Porque ele tem uma pessoa muito importante, um amigo dele, que foi até o cara que ele foi para lá quando ele teve o problema aqui de saúde, né? O problema de saúde que ele teve foi Covid. Entendi. Aí ele foi de São Paulo para BH por conta própria? Ele queria ir de avião, mas ele não ia conseguir embarcar, porque o teste dele era positivo. Ele não tinha saída. Ah, entendi, faz sentido. Ele não tinha saída. Ele não podia ir de avião porque tava... É verdade, não tinha pensado nisso. Não tinha como ir de avião, porque o teste dele ia dar positivo. Então, o que aconteceu nessa época, né? Vocês devem lembrar que teve o Mr. Santos, a competição, e nós mandamos um time todo de atletas para lá. E 2 dias antes, acredito, é que assim, a data é meio distante, então acredito que 2 dias antes dos garotos embarcarem para a competição, a gente tinha um laboratório parceiro que foi lá, pegou a amostra de todo mundo para poder apresentar o teste do Covid. E acredito que era 2 dias depois que ficavam prontos, que era na sexta-feira, dia do campeonato. Só que os atletas tinham que ir para lá para se inscreverem. Né? Então a gente acabou mandando os atletas e alguns não puderam se inscrever porque detectaram Covid neles. Agora eu não sei se dizer, acho que foi o Pônei
que pegou a Pulps, ele citou até na conversa. Mas aí, então, ele foi para BH, então, de outro meio, né? De carro, alguma coisa assim. Isso, e a reclamação que ele tá tendo aí é porque a gente não pagou a passagem da mulher dele. Ele queria que a gente pagasse a passagem da mulher, entendeu? Entendi. E não tinha como. Volto a repetir, eu não tô fazendo isso daqui para atacar o Lucas. Eu quero realmente explicar o que aconteceu. Eu não tô aqui para causar intriga, falar besteira, alguma coisa para afrontar o Lucas. Não é essa a minha intenção. É realmente esclarecer. Então, sim, havia passagem com o Lucas, a passagem está aí, né? Não foi acordado nada com ele para poder ficar na casa que os atletas, porque nós tivemos que locomover todos os atletas que estavam infectados para uma casa, separar dos outros que não estavam, para poder fazer todo o processo de higienização do ambiente que tinha que fazer naquela época. Era uma época que estava tudo fechado, então os atletas tinham dificuldade até para treinar lá no CT. Não estava fácil para a gente treinar. Todo mundo sabe o que aconteceu nessa época. Então não foi fácil para ninguém. O Lucas, ele estava lá justamente na ideia de se promover junto com o grupo que estava lá. Na época eu treinava o Lucas, ele falou que não faltou a devida atenção, não dei a devida atenção, só que gorgonoide. Eu preciso trabalhar. E o Lucas, eu tava ajudando ele de coração, velho. Entendeu? Então assim, não era uma coisa assim, ó, todo mês você tem que me dar tanto, não teve isso. Então eu tava ajudando o Lucas, porque eu queria ver ele melhorar, eu sabia qual que era o potencial do Lucas. Se você puder colocar aí o trecho que eu te mandei da conversa. Você me mandou 3, o primeiro, o segundo ou o terceiro? Ou o quarto? Coloca o primeiro, porque ali vai. Deixa eu até colocar aqui na tela seu vídeo também, para eu poder acompanhar junto. E apresentamos a nova montanha. Tirei o som aqui. Vou dar play aqui então para o pessoal ouvir. Pode dar play. Tá cheio de um marcando o outro no story e tal, né? Isso. Tá marcando aí, mas o que tá dizendo nessa conversa? Que o Lucas, ele estava tentando uma mudança, né? Ele estava morando em São Paulo e parece que ele ia mudar para o Nordeste, né? Para Fortaleza. Aqui, então, Júlio, só para o pessoal entender, pessoal, tô deixando a conversa passar aí, a gente, para não ficar aqui um vídeo monótono, né? Tipo assim, vendo aqui a conversa inteira, depois qualquer coisa vocês dão pausa e lê, entendeu? Mas o que o Júlio tá contextualizando aqui, então pode ficar tranquilo. Tá, então aí na conversa você vai ver que tem uma parte que ele fala que ele tá tendo que sair do flat, que ele tá aqui em São Paulo, que ele precisava de uma ajuda. E foi a época justamente que eu consegui colocar ele lá na Casa dos Campeões. Só que o que acontece? A Casa dos Campeões, ela estava lotada, ela estava com os quartos todos cheios e o Lucas foi para lá com a esposa. Entendeu? Então ele precisava de um lugar para fazer mídia, ele precisava de um lugar para ficar. Então nós arrumamos um lugar para ele, não tinha, ele acabou ficando no sofá. Ele dormiu no sofá com a esposa dele e se alimentou lá, treinou lá, se suplementou lá, assim. E ainda na conversa você vai ver, ó, tem alguns momentos que tem áudio e que eu vou falar se tá tudo bem, se ele tá precisando de alguma coisa, se a casa ele tá sendo bem tratado. Eu vou dar o play aqui pro pessoal ouvir, tá nessa parte, eu acho, pera aí. Nossa, o moleque tava olhando seus histories aqui, ia te chamar. Tá sendo bem atendido aí na casa, tá tudo certo com vocês? Eu não sei. Quando agora você tá aí, ele não apareceu mais, né? Você perguntou se tá tudo certo e ele tá respondendo se tá tudo certo, sim. Muito bem atendido. Ele não apareceu nem olhou nada meu, eu tô no aguardo e tal. Mas nada demais. Não vai ficar eco no seu vídeo. Aí não dá pra mim. A gente grava podcast junto. Aí tem embaixo, continua, sucede a conversa e ele manda a atualização. Você tá falando que vai gravar um podcast e tal? E o podcast que ele gravou conosco lá, ele e o Cariani. Entendeu? Ele adorou o podcast, não teve nenhum problema, ele saiu totalmente agradecido de lá da casa. O que acontece, que eu acho que ele ficou chateado de verdade, foi que quando ele testou positivo para o Covid, nós precisávamos tirar os atletas que estavam contaminados da casa para não contaminar o resto do grupo.
E além disso, o Lucas ele não tinha nada acordado com a gente que ele iria ser patrocinado ou que ele fazia parte do grupo que estava ali na Casa dos Campeões. Ele era um atleta que acabou sendo colocado como convidado por uma ocasião da vida que ele precisava dessa ajuda, e a gente se propôs, eu, Renato, a Max Titano, nos propomos ajudar. E não nos arrependemos por isso, mas no final eu lembro que eu tive que ter uma conversa bem franca com ele, até a esposa dele participou da conversa. E na conversa eu falei, Lucas, deixa eu te falar, cara, você está contaminado, não tem como deixar você ficar na casa. Você precisa dar um jeito de sair daqui e ir para algum lugar que você possa ficar. Porque aqui na casa você não pode ficar. A casa que nós alugamos já está lotada com os atletas que estão contaminados, e é os atletas que nós nos propomos a assinar um contrato, né, de veiculação de imagem. Então, assim, o Lucas ele foi lá para usar o mecanismo de marketing para se promover e ajudar ele a alavancar e conseguir um patrocínio. Essa era a ideia dele, a minha ideia de ajudar ele, a ideia do Renato também. Se desse certo, ele poderia até ser contratado. Mas acabou que não deu certo, houve até uma conversa, nós fizemos uma proposta, ele não achou boa a proposta, não quis continuar a conversa e acabou por ali. E aí eu tive que falar para ele, Lucas, você infelizmente vai ter que ir embora, cara, porque você está contaminado. Então eu acredito que ele ficou chateado porque realmente nós precisamos convidar ele a se retirar porque não tinha como deixar ele contaminado na casa. Entende? Então eu nem sei por que ele fez esse vídeo, cara. Eu realmente fiquei chocado porque não tenho nada contra o Lucas. Não tenho nada para falar dele. Eu acho que ele tem uma puta história de vida. É um exemplo para as pessoas que entraram nas drogas. E é um cara que saiu do nada e teve sucesso. Então é um cara a ser admirado.